Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 8º dia deste grande propósito em orações, o poder da oração. A oração é a chave para as vitórias de Deus na nossa vida. Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não baixe os braços. Pelo contrário, levante os braços e comece a orar. A oração te conecta a Deus e Ele tem a solução para cada situação difícil. Por isso, orar é desenvolver um relacionamento de amor e poder. E no dia de hoje, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16. E a palavra diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, parem tudo o que estão fazendo e vamos nos lançar nesta linda profecia vinda do Senhor. O poder da oração. Antes de iniciar, a mensagem que eu trago, vinda por parte de Deus, do nosso Deus Altíssimo, eu estou completamente arrepiado. De tão poderosa é esta mensagem. Aqui se estabelece o princípio da solidariedade e da capacidade de compreendermos cada pessoa no seu mundo particular. As experiências humanas vão do sofrimento à alegria. Com os sofridos, oramos e intercedemos. Com os alegres, cantamos. O texto é um convite ao altruísmo empático. Ainda mergulhando nesta linda declaração enviada por Deus, a oração, os dons e a confissão são manifestações em vias de duas mãos. E orai uns pelos outros. Tiago recomenda a mutualidade nas relações comunitárias. Ele cita o exemplo de Elias para animar a comunidade a praticar a oração, acreditando que, a despeito das limitações, Deus nos atende do mesmo modo que atendeu a Elias. Não encerra aqui. Ainda tenho mais revelações sobre a palavra de hoje. Sarará o doente. Tiago está falando da doença física. Em caso de doença, o crente deve pedir as orações dos presbíteros ou dirigentes da igreja. Primeiro, é dever dos pastores ou outros dirigentes da igreja orar pelos enfermos e ungí-los com azeite. Segundo, o azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com azeite estimula a fé. Terceiro, o que Tiago enfatiza com a mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser proferida com fé, para que
haja cura dos enfermos. O Senhor concederá fé conforme a sua vontade. Quarto, nem sempre as pessoas são curadas. Todavia, o dever da igreja é continuar buscando o poder divino sanador, por compaixão para com os enfermos e visando a glória de Cristo. Mais uma revelação vinda por parte de Deus. Se houver cometido pecados. Tiago reconhece que a doença pode ser causada por pecado. Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor em oração, para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. A palavra "se" deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. Mais revelações vindas por parte de Deus. Confessai, orai, para que sareis. Sim. Ainda dentro deste contexto, no versículo, nos mostra uma importante razão para que nem sempre há cura divina entre os crentes. Os crentes devem confessar seus pecados uns aos outros e, de igual modo, orar contritamente uns pelos outros. O pecado na igreja estorva as orações dos crentes e impede a manifestação do poder sanador divino na congregação. Aqui tem um detalhe muito importante. Quando você confessa para alguém próximo de você, ou um para os outros, assim como a palavra diz, você pode ficar tranquilo que aquela pessoa que vier passar o ferro, passar algo na sua cara, ou usar daquela confissão como se fosse uma arma contra você, ela está respondendo diante de Deus o pecado, o maior pecado que tem, que é o julgamento. Ainda dentro deste contexto, a oração por um justo pode muito. Olha, que forte é esta revelação. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui informações também relevantes, mensagens vindas do Espírito Santo. Cremos no batismo pelo Espírito Santo. No exato momento da conversão do pecador a Cristo, conforme está explicado nas Sagradas Escrituras. Isso prova ser errado procurar ou esperar posteriormente um batismo do Espírito Santo, porque ele já habita em cada crente salvo. Um segundo ponto importante aqui, cremos que o Espírito Santo concede dons espirituais de acordo com a sua vontade. Entretanto, alguns dos dons que vigoram no início da dispensação da graça não são repartidos nos nossos dias, dos quais destacamos, ponto número 1, apóstolos e profetas. Estes dons foram necessários somente no início da igreja para o lançamento e a confirmação do fundamento, que é Jesus Cristo. Os apóstolos representam a autoridade e os profetas a revelação dos desígnios de Deus. No tempo presente, temos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo completa no Novo Testamento. Não necessitamos mais de profetas e apóstolos, nem tampouco de visões, sonhos e revelações. Ponto número 2. Operações de milagres e poder. Estes dons foram repartidos pelo Espírito Santo no princípio da confirmação da veracidade do cristianismo. Agora também, dons de curas. É claro que o dom de curar se esvaziou quando Paulo ainda vivia. Todavia, Deus pode curar nos dias presentes, em resposta à oração segundo a sua vontade, que é o tema de hoje. Não como nos dias apostólicos. Então, bastava a sombra de Pedro e o simples contato de peças de vestuário, como o corpo de Paulo. As enfermidades fugiam, os espíritos malignos saíam. Numa palavra, todos eram curados. Nos nossos dias, o poder de Deus não pode ser manipulado em indecorosos espetáculos de curas divinas, que só servem para desacreditar o Evangelho. Esse poder pode atuar agora como nos dias do Antigo Testamento,
esporadicamente em situações específicas e isoladas, sempre segundo a soberana vontade de Deus. A intervenção de Deus para efeitos de cura não se cinge unicamente aos domínios espirituais. A medicina, a cirurgia e também o uso de plantas são alguns dos meios diversificados de que Deus está a serviço, com resultados confirmados e surpreendentes. O Senhor dispõe de todos os recursos para atender às orações dos crentes, quando está no seu propósito curá-los. Em tudo isso cremos nós e damos graças ao Senhor pelo uso que Ele faz de tantas coisas para o nosso bem. Olha, dom de línguas, sonhos e revelações. O dom de línguas foi no princípio um sinal na descida do Espírito Santo e serviu para evangelizar no dia de Pentecostes. Foi também usado como dom para edificação, sendo obrigatório e coexistente com o dom da interpretação de línguas. E teve também um período bastante curto com o agravamento de ser considerado pelo apóstolo dos gentios como um dom de pequena escala. Todos esses dons e sinais foram oportunos e úteis segundo a predeterminação de Deus, dos primórdios da igreja com início no Pentecostes. Mas diga-se o que se disser. O Pentecoste aconteceu uma vez e nunca mais se repetirá na dispensação da graça. Hoje em dia, cada missionário enviado a outros povos tem de estudar as línguas deles antes de lhes poder falar. Não há dom que lhe valha. As línguas estranhas usadas estão nas igrejas. Já não são necessárias para impressionar os infiéis, como no princípio. No tempo presente, se os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado. Temos um Novo Testamento, a revelação completa dada à igreja. Podemos, por isso mesmo, dispensar todas as outras revelações. Sabemos que vão aparecendo aqui e ali. Os presumidos que pretendem deslumbrar os menos prevenidos com os seus dons de línguas e outros. Mas também conhecemos os que, dentre esses, têm voltado para o mundo e acabado por alinhar com os inimigos da palavra de Deus. Agora, ainda que se levante alguém a falar uma língua estranha e autêntica, que não seja de sua invenção, isso não chegará para provar a sua prevenência divina. Está inegavelmente demonstrando de muitos já profetizam, expulsam demônios e fazem maravilhas em nome do Senhor, sem que todavia sejam conhecidos deles. Tudo isso é confirmado pelo que está acontecendo nas reuniões dos carismáticos católicos, nas sessões espíritas e nos cultos de algumas religiões orientais e africanas. Aí também já falam línguas estranhas e relatam sonhos, visões e revelações. E não só isto, pois expulsam demônios e curam enfermidades. Ora, sabendo nós que Deus nada tem com isso, como o explicaremos? Paulo responde: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção no terceiro e último ponto. Cremos que o Espírito Santo, nestes dias, dá dons aos crentes quando se convertem, nomeadamente o dom de doutor ou examinador, e o de socorros, o de exortar, e o de repetir, e o de presidir, e de exercer misericórdia, e o de pastor, e o de evangelista, entre outros mais. Estas são palavras de revelações e atenção para que o Senhor pode fazer e o que o Senhor não concorda. E vamos para o final, a revelação final. A oração por o justo pode muito. A oração do justo realiza muitas coisas. A oração do justo, primeiro, leva-o mais perto de Deus. Segundo, abre o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, dá-lhe poder para servir e para a devoção.
Quarto, edifica-o espiritualmente. Quinto, dá-lhe compreensão da provisão de Cristo por nós. Sexto, ajuda-o a vencer Satanás. Sétimo, esclarece a vontade de Deus para ele. Oitavo, capacita-o a receber dons espirituais. Nono, leva-o à comunhão com Deus. Décimo, ortoga-lhe graça, misericórdia e paz. 11º, levam os perdidos de volta a Cristo. 12º, ortoga-lhes sabedoria, revelação e conhecimento de Cristo. 13º, proporciona-lhes a cura. 14º, dá-lhe livramento nas aflições. 15º, glorifica a Deus com louvor e ações de graça. 16º, torna real a presença de Cristo. E 17º, assegura-lhe a salvação final e a intercessão de Cristo em seu favor. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados, destruídos para a honra e a glória do Senhor. A palavra de hoje foi semeada para um grande avivamento e cura, em nome de Jesus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui reunidos em sua santa presença, Pai. Estamos agora decretando a falência, meu Pai, de todas as maldições, doenças, enfermidades, perseguições, o espírito de humilhação. Estamos aqui, Pai, colocando em suas mãos a nossa vida. Estamos vivendo um mundo totalmente corrupto, onde as pessoas só pensam no dinheiro, em benefícios próprios. As pessoas não aceitam perder. As pessoas não aceitam dar generosamente. Elas sempre fazem algo esperando alguma coisa em troca. As pessoas são interesseiras. As pessoas vivem num mundo totalmente diferente, segundo a sua vontade. Não devemos nos espelhar, devemos repreender. Qualquer palavra que venha referente à doença, repreenda. Você tem a autoridade de Deus, você não é obrigado a aceitar nada. Jesus, expulse de nós esses espíritos malignos. Jesus, nos dê sabedoria para lidar com os inimigos. Jesus, as nossas maiores lutas são aonde eu agora externo com as minhas visões e pensamentos a Ti. Que o Senhor, Pai, nos oriente, nos capacite, que faça um grande avivamento no dia de hoje, com curas, livra os enfermos, restaure a doença que está levando este irmão, esta irmã, à morte. Que o Senhor resgate os pequeninos, que livra as mulheres e as crianças dos estupros, dos espancamentos. Que haja um avivamento nos encarcerados, que possa haver uma grande restituição. Oramos por aqueles que estão nas ruas, desabrigados, passando fome. Oramos para que seja levantado um novo favor para os justos, porque estão passando pelas dificuldades da vida. Não passam fome, mas passam por dificuldades. Jesus, a brilhante estrela do amanhecer, a rosa de Sharon, o princípio e o fim. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Que levante as nossas vidas, que afaste de nós o coronavírus, o câncer, entre outras enfermidades, a síndrome da depressão, transtorno de ansiedade. Jesus, a brilhante estrela do amanhecer, nós estamos aqui pregando a verdade, nós estamos falando aqui a verdade, não estamos ocultando a verdade. Não estamos aqui falando para fazer uma promessa com uma pétala de rosa, ou com um chaveiro de chave, ou com o pisar do chão. Nós estamos falando a verdade, que através da oração, que através do poder do nome de Jesus Cristo somos sarados. Senhor Jesus, liberta-nos da opressão do inimigo, que nos liberte de toda maldição, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nos liberta, Espírito Santo. Tire de nós todo espírito de imundícia, Espírito Santo. Entre nós com o Seu amor, com o Seu fervor. Aqueça os nossos corações, Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus.
A oração de um justo é capaz de tudo, meu Pai. Liberta-nos do poder do mal, Jesus. 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 Jesus.